Boa noite, chá comigo. Hoje é o dia da nossa live Chá de Direito e a nossa convidada de sempre é Cíntia Simas. Hoje eu estou convidando vocês para participar dessa live. Nós vamos falar de um assunto sério. Um pequeno detalhe pode mudar a sua vida completamente. Então, vem comigo. Vocês já pensaram que às vezes, por um descuido, deixa pra lá, depois eu resolvo isso, você pode estar entrando num problema sério da sua vida? Pois bem, o Brasil tem hoje uma população carcerária de aproximadamente 680 mil pessoas. 680 mil brasileiros estão presos. Desse número, 39% estão em liberdade provisória. Em prisão provisória. Isso quer dizer o quê? Estão aguardando o julgamento, né? E os outros 60% que estão encarcerados estão condenados, já têm as suas penas, já foram apenados, estão lá cumprindo a sua pena. Se você parar para pensar que desse número de pessoas que estão presas, muitas delas estão presas injustamente, você vai pensar, mas será por que isso acontece? Como é que isso acontece? Como pode a pessoa ter a sua liberdade roubada injustamente? Pasmem, isso acontece muito mais do que a gente imagina. 70% das pessoas que estão presas injustamente porque houve uma falha de reconhecimento. É aquela pessoa que foi presa, mas não foi ela que cometeu o crime. É uma pessoa que estava usando o nome dela, usando a identidade dela e coisas desse tipo. Dessas 680 mil pessoas presas hoje no Brasil, só 5% são mulheres. Os outros 95% são homens. Os homens vão presos muito mais do que as mulheres. Provavelmente porque se expõem a essa vida ilícita muito mais do que as mulheres, né? E aí você vai começar a observar que existe um perfil desses presos, né? Quem são essas pessoas que estão presas injustamente? Que tipo de crimes essas pessoas estão sendo acusadas de terem cometido? Nós vamos falar sobre tudo isso com a Cíntia Simas. Já ela está aqui com a gente. Oi, Maria Gomes, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Já a Cíntia vai chegar para falar com a gente sobre esse assunto. Documento de identidade que são perdidos e não são reportados. Celulares que são roubados na rua. Às vezes a pessoa já teve 1, 2, 3 celulares roubados e aí fica de saco cheio. Eu vou ligar lá para a operadora e vou dar baixa, vou dizer que eu fui roubado. Mas será que só isso basta, né? E o cartão de crédito, que os brasileiros têm muito esse hábito de emprestar o cartão de crédito para um primo, para uma amiga do trabalho, para uma irmã. Você sabia que até mesmo o seu cartão de crédito pode colocar você numa furada? Oi, Francisco, boa noite, tudo bem? Hoje, com o advento da internet, a gente já não precisa mais estar com um cartão de crédito na mão para fazer uma compra. Faz essas compras pela internet, coloca os dados ali e você não pode imaginar o quanto problemático isso pode se causar na sua vida se os seus dados caírem na mão de pessoas erradas, de pessoas com intenções nada lícitas. Sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí você fica pensando, mas como eu vou proteger a minha identidade? Como eu vou proteger os meus dados pessoais? É muito comum, hoje as pessoas têm contas bancárias em vários bancos, têm cartão de crédito de várias entidades, tem celulares, tem pessoas que têm 1, 2, 3 celulares com empresas, né? Como vocês falam, carriers, com empresas de telefonia celular múltiplas, e aí você só aumenta o risco de ter os seus dados pessoais roubados. E quando seus dados pessoais são roubados, você está sujeito a uma infinidade de problemas. O ideal seria que nós tivéssemos um pouco mais de cuidado com os nossos dados pessoais e que nós prestássemos um pouquinho mais de atenção aos nossos documentos. No Brasil, no nosso caso, ou é a habilitação, ou é a identidade, que era Félix Pacheco, hoje é Detran, e também
o seu celular. O nosso celular hoje tem todos os nossos dados pessoais. Você já parou para pensar que dentro do seu celular você tem todos os seus dados bancários? Já parou para pensar que no seu celular está ali todos os sites que você acessa, em que você coloca ali seus dados pessoais? Isso pode causar problemas. E problemas que muitas das vezes você só vai descobrir quando é tarde demais, quando o problema já aconteceu. E aí você tem que fazer o famoso correr atrás do prejuízo. Mas existe formas... Oi, Solange, tudo bem? Luiz Guilherme. Oi, Cleide. Boa noite, gente. Existem formas e métodos para você se proteger. Mas, na realidade, o nosso encontro aqui hoje é para falar desses casos de perdi minha identidade, perdi o celular, roubaram meu celular, emprestei meu cartão de crédito para uma amiga, para um primo. E agora? Será que você sabe como está sendo usado esse cartão de crédito que você emprestou? Você já parou para pensar que uma vez que você empresta o seu cartão de crédito para aquele seu amigo, seu primo, seu familiar, esse seu primo, seu amigo, seu familiar, seu colega de trabalho tem os seus dados para sempre, ou até que você mude o número do seu cartão de crédito. Então, nós precisamos prestar atenção, porque muito constantemente isso se torna um problema criminal. O sistema carcerário brasileiro está assim de pessoas que estão presas injustamente, simplesmente porque alguém roubou a identidade dessa pessoa. E no momento que ela roubou a identidade, ela está roubando também a sua liberdade. Então, deixa eu ver se a Cíntia já está prontinha aqui para falar com a gente. Pera aí, vamos ver. Ela ainda não está aqui, gente. Deixa eu mandar um convitezinho aqui para ela. Já ela está aqui. E aí, quando você é preso injustamente, o que acontece com você? Você vai ficar preso, você perde seu emprego, você fica com seu nome manchado. Quem é responsável por isso? Oi, Cléo Amaral, tudo bem? O Brasil é conhecido como o país da impunidade, mas a bem da verdade, o Brasil não é o país da impunidade. O Brasil é um país extremamente punitivista. E, infelizmente, nós sabemos, quem não sabe vai aprender agora, que a nossa justiça é muito desigual. Oi, Cíntia, tudo bem? Já estou chamando você já. Sem contar que a justiça no Brasil é uma justiça seletiva. Ela faz uma seleção muito injusta. E aí, quando você olha o perfil dessas pessoas que estão lá encarceradas, você vai sempre observar os mesmos tipos de pessoas. São pobres, são negros, são nordestinos. Infelizmente, e na maioria das vezes, como eu acabei de mencionar no início, a população carcerária é composta de 95% de homens. E aí a gente pergunta por que as famílias brasileiras estão sendo comandadas pelas mulheres. Esse é mais um fator. Então, a Cíntia já está chegando aí. Oi, Leonardo Ferreira, tudo bem? A Cíntia está chegando aí e nós vamos abordar esse assunto, porque, afinal de contas, esse é um assunto muito sério, importante da gente conversar aqui. E mais ainda, é um problema que, se você tomar um pouquinho mais de cuidado, você pode estar mais protegido ou protegida, né, gente? Então, vamos lá. Deixa eu chamar a Cíntia. Já tá aí, já! Ô, Luiz Guilherme, você tá de olho, tá sabendo tudo, né, Guilherme? Né, Luiz Guilherme? Muito obrigada por me acompanhando. A Cíntia já tá chegando aí. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal! Pra quem não conhece, essa é a Cíntia Simas. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é a minha amiga Solange Cipriano, que estudou comigo no Colégio Newton Braga, que eu recentemente me reconectei com ela depois de todos esses anos. Então a gente tem convidado especial hoje, Cíntia. Para quem não sabe, a Cíntia é minha irmã, né, Cíntia? Isso aí. Olha, para quem não está acompanhando a gente ainda, precisa seguir a gente lá no canal do YouTube. Chá Comigo, vai lá, compartilha ali todos os nossos videozinhos, curte, segue a gente. Também pode seguir a gente ali no nosso grupo do Facebook, no Quero Ver Fazer Melhor. Agora a gente está
também já tem um mês que nós temos no Instagram o moninha.chacomigo. Comigo. Isso aí. Então, vem com a gente. E outra coisa, a Cíntia sempre esquece de falar isso, mas eu vou lembrar. E se você precisar fazer uma consultoria, tirar uma dúvida com a Cíntia, acesse o Instagram da Cíntia, Cíntia_Simas 75. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, manda um direct para mim que a gente atende, tá bom? Exato. Olha só, a Cléo Amaral está aqui e ela já falou. Tem tema muito interessante. Realmente, esse é um tema muito interessante, né, Cíntia? Porque está muito difícil da gente manter a nossa privacidade, né? Principalmente dos nossos dados pessoais. Isso. E aí eu estava aqui na introdução falando, Cíntia, que infelizmente no Brasil existe um número enorme de pessoas que estão presas injustamente. E dentro desse número, 70% dessas pessoas estão presas injustamente, por engano, e porque sempre acontece um erro no reconhecimento da identidade desta pessoa. E aí, com isso dito, a gente poderia começar falando de perdi a minha identidade, eu perdi a minha habilitação, e agora? Eu não vou na delegacia não, deixa para lá, vou mandar fazer outra. Mal sabe essa pessoa que ela pode estar facilitando para que um problema muito grande entre na sua vida, né? É verdade. Olha só, e esse tema realmente é muito importante. A gente recebeu aí ao longo do tempo alguns pedidos de algumas pessoas para que a gente abordasse esse assunto aqui, né? Principalmente em relação a essa questão dos documentos pessoais. É verdade, como você falou antes de eu entrar, que hoje, com essa questão da internet, das redes sociais, da informática sempre ao alcance das nossas mãos através do celular, nós estamos colocando todos os dados pessoais e todas as informações que antes eram tidas e ditas como confidenciais dentro de um aparelho eletrônico. E esse aparelho eletrônico, ele pode ser perdido, ele pode ser roubado, ou ele pode simplesmente ser invadido por algum tipo de hacker, sofrer um ataque e ser roubado essas informações. Então, o primeiro alerta é, você que tem, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Carteira Nacional de Habilitação digital. Você não precisa mais andar com a carteirinha, você anda com ela no seu celular. A você que tem também a carteira de identidade em alguns estados, ela foi digitalizada e está com todos os dados do indivíduo. Hoje, a carteira de identidade em alguns estados, Rio de Janeiro, São Paulo, vem até com o número do seu título de eleitor, seu CPF, sua identidade. Vem o número alguns estados está vindo até com aquele número do seu cadastro no site oficial do governo. Então, assim, a pessoa que se apoderar desse documento sabe tudo sobre você. Então, a primeira dica que nós temos que dar é, se você é uma dessas pessoas que tem esses dados inseridos no seu celular, ou que pelo menos anda ali com a imagem deles dentro do seu celular, ainda que você pense, está salvo numa nuvem, é bom você ter o cuidado redobrado com esse tipo de equipamento, né? Às vezes a pessoa acha que, mas é no meu notebook, é no meu laptop, é no meu iPad, mas ainda assim precisa ter um controle sobre isso aí. E digamos que por uma infelicidade, ou você perdeu esse aparelho, ou o documento físico em si, né? Ou você foi assaltado, porque aqui no Brasil a coisa mais corriqueira normal. É assaltado, né? Normal. Quase todo mundo já foi assaltado alguma vez, né? Infelizmente. Claro. Ou então você, de repente, ou você perdeu, ou você foi roubado, né? E aí você não sabe o que fazer. O que você deve fazer primeiro é se dirigir a uma delegacia e fazer o registro no boletim de ocorrência, certo? Algumas pessoas imaginam que isso não é necessário, porque as pessoas pensam assim, eu perdi a minha identidade, eu vou lá e vou fazer uma segunda via e pronto. E pronto. Só que isso é o engano das pessoas. Por quê? Principalmente quando as pessoas perdem, que elas falam, não, mas eu não fui roubado, fui eu que perdi mesmo e tal. Aí as pessoas se iludem achando, não foi um roubo, então não preciso fazer. Mas, na verdade, você precisa fazer esse registro de ocorrência.
por vários motivos, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, tem gente que fala assim: ah, eu vou registrar a ocorrência para ficar isento da taxa de emissão da segunda via daquele documento. É. Mas tem gente que fala: ah, eu não vou enfrentar fila para isso, não, eu vou lá e pago, que é uma merrequinha. E Mas o mais não é para isso, né? Isso. E o mais interessante é que tem pessoas que acham que quando ela vai lá pedir a segunda via, automaticamente, milagrosamente, o sistema já sabe que ela está sem a antiga. E não é assim que funciona, Não, né? verdade. A verdade é que, ainda que seja porque você perdeu o seu documento, você precisa registrar a ocorrência. Não é só se você for furtado ou roubado. Se você tiver perdido, você também precisa registrar essa ocorrência. E é importante que você saiba que esse registro não é só para te isentar da taxa do pedido de segunda via do requerimento. Esse pedido é principalmente para prevenir, né, um futuro aborrecimento, caso alguém venha se apoderar dos seus dados, da identidade, do CPF, da carteira de habilitação, né, para cometer algum ato ilícito, ou de repente, ou ouvi você falando no início sobre cartão de crédito, né? Ou de repente a pessoa se apodera dos seus dados, faz uma fraude, começa a comprar no comércio através de boleto, através de cartões, através do uso do seu cartão de crédito indevidamente. Então, E o cartão de crédito, desculpa te interromper, Cintia, que eu não quero esquecer de falar isso. E o cartão de crédito, gente, pode se tornar um problema ainda maior, porque a gente sabe, como a gente falou, a gente não precisa do cartão na mão físico para fazer compra mais, né? Tá cheio de aplicativo aí, Apple Pay, isso e aquilo. E aí o que acontece? Se a pessoa pega os seus dados, e hoje, eu não sei no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, você compra a droga e o cara entrega pela internet. E aí, de repente, você está inserido num problema e você nem sabe como foi que você entrou ali, porque a pessoa usou seus dados, fez uma compra do material ilícito, pode ser droga, pode ser armamento, pode ser peça de arma. E quando você vai ver, você está com aquele problema e não sabe nem por onde começar. Né? Essa que é a realidade, né? Porque às vezes você perde a carteira, o cartão de crédito, a identidade, não sei o quê. Ah, eu vou ligar para o cartão, vou mandar bloquear, dizer que foi roubado. Mas é bom você fazer essa ocorrência, né, Cíntia? E aí você vai ouvir aquilo assim, ah, mas a gente vai para a delegacia, passa meio dia lá e não resolve nada, né? As pessoas, infelizmente, o nosso sistema, as pessoas ficam desestimuladas de fazer isso, porque sabe que eu chegando na delegacia, aí tem 20 pessoas na sua frente. Mas isso é necessário, né? Mas é importante dizer também para as pessoas que hoje, na grande maioria dos estados aqui no Brasil, você consegue fazer o registro de uma ocorrência online, né? Exato. Então, assim, antigamente você chegava lá, sentava, né? Era igual a fila do SUS, você sentava e esperava. Aqui acontecia tudo. Chegava bandido, chegava bêbado, chegava prostituta, chegava briga de trânsito, chegava o ladrão, chegava a vítima e você ali esperando só para dizer que perdeu ou que foi roubado seu documento. Hoje, você já tem essa possibilidade de, através de um sistema online, você fazer o registro da ocorrência. E ele é simples, você vai acessar ali o sistema, você vai inserir seus dados e você vai fazer a narrativa dos fatos. Ou seja, você vai contar o que aconteceu. Se você perdeu, você vai dizer, eu me desloquei de tal lugar a tal lugar, perdi minha bolsa, perdi minha pasta de documento, perdi minha mochila, e dentro estava... Aí ali você cita, né? Você marca um xizinho em todos os documentos que você perdeu, né? E pronto. Vai ser gerado um protocolo e aquele protocolo você vai guardar. Caso futuramente, dali a um mês, ou um ano, ou 2 ou 3, ninguém sabe o que pode acontecer, seu nome for envolvido em algum tipo de fraude, algum tipo de crime, você tem aquele comprovante de que em determinada época seu documento foi perdido, ou roubado, ou furtado. E aquilo te serve de respaldo para que você inicie, né, ali a sua pretensão, que é se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. Exato, porque olha só, eu até peguei 2 casos até bem interessantes para ilustrar isso. Em Porto Alegre aconteceu um fato de que um rapaz
com a identidade do irmão no bolso, ele assaltou um ônibus. E aí pegaram ele e tal, prenderam, deixaram ele em liberdade provisória, né? Ficou lá aguardando e tal. E sumiu no mundo. Quando a polícia veio procurar pelo documento que ele apresentou com os dados. E o irmão, que não sabia de absolutamente nada, acabou ficando preso. E aí, gente, quando você entra no sistema carcerário, para você sair, para você provar que você é inocente, que não era você, que uma pessoa estava usando seu documento, seu cartão de crédito, né? É um problema sério. E como a Cíntia falou também, o celular, às vezes a pessoa está conversando com um bandido, comprando alguma coisa com o seu celular e você não fez uma ocorrência e aí você está envolvido num problema criminal. É importante a gente fazer esse alerta pelo seguinte, né? As pessoas sempre pensam nessas questões dos documentos pessoais, RG, CPF, carteira de habilitação. Uhum. Mas existem outros procedimentos também que você deve ficar atento. Por exemplo, você tinha um veículo, você vendeu esse veículo para um terceiro. E aí, antigamente, você transferia na mesma hora ou você deixava. Hoje, a lei fala que você tem um prazo de 30 dias para fazer essa transferência de propriedade. O fato é que o brasileiro, descansado que é, ele vai lá, ele assina o documentinho da transferência em branco, entrega para o novo proprietário, vai lá no Detran e vira com isso aí. Eu não quero não quero me aborrecer e deixa na mão da pessoa. Conclusão da história. Essa pessoa vai lá e não faz a transferência, né? Também descansada. Cansado que é. Bom, se você tiver a sorte dele ter uma boa índole, provavelmente você não vai se ver num grande problema. Mas se ele tiver má índole, você vai começar a receber multa em casa. Se ele cometer um crime com o seu veículo, você é que vai ser identificado porque a propriedade do veículo está no seu nome. Então, provavelmente, aquele inquérito policial, ele vai indicar que você é o proprietário. Por isso, você já vai configurar como réu num processo, né? Se, de repente, essa pessoa de boa índole não transferiu, resolver vender para outro. Pronto. Já é o terceiro dono, já perdeu o controle, o conhecido já não conhecia o primeiro dono. Então, assim, tudo pode acontecer. Às vezes, e isso já aconteceu, caso real, de um carro ter sido comprado, aí foi para o segundo dono, para o terceiro dono. O quarto dono, ele era envolvido em atividade ilícita, né? Ele tinha envolvimento com tráfico de entorpecente. Ele trocou aquele carro por uma quantidade de entorpecente grande. E quando teve a operação da polícia, foi todo mundo preso e ainda levaram o primeiro dono do carro, que era quem estava com o nome no carro ainda. Então... E isso, assim, é um caso extremo, mas pode ser uma coisa simples do tipo atropelou alguém. E aí você está responsável. Aí essa pessoa morre. Olha aí você respondendo por homicídio. Então, gente... Exatamente, porque as pessoas pensam assim, atropelou, né? Fez uma vítima de atropelamento. Isso, primeiro que se for um atropelamento, isso vai virar um inquérito, né? Exato. Porque vai determinar se é culposo, se é doloso, todas aquelas coisas. Mas o que é importante dizer é que se no momento desse acidente de trânsito, nesse atropelamento, por exemplo, a pessoa se evadir do local, então ninguém vai saber quem foi, eles vão puxar pela placa do carro. Exato. A placa do carro está lá dizendo que você é o dono, né? Você vai ter que responder por isso. Então, tudo isso é muito... E se essa pessoa vier a morrer? Se essa pessoa vier a óbito, você vai responder por homicídio. Entende? Exato. E isso, como você falou antes de eu entrar, é importante que a gente faça também um alerta pelo seguinte: a sociedade brasileira, o nosso sistema judicial, ela é muito rica em leis, sabe? Muito rica. O nosso problema não está em falta de leis. O nosso problema, muito pelo contrário, está na aplicação correta da lei. Então, a que precisa deixar aqui é que o nosso sistema judiciário, ele é elitista, sim, sabe? Então, muitas vezes, você vai ver o fulaninho branco, o fulaninho da classe social mais elevada, o fulaninho com grau de instrução maior, saiu, pagou uma fiança. Uma fiança
e Uhum. saiu e vai responder o processo em liberdade. E, de Uhum. repente, você vai ver alguém envolvido na mesma situação, aonde Uhum. simplesmente foi decidido que ele iria ficar preso a partir daquele momento e ele se torna imediatamente réu preso. E Então, já e já falando que na maioria das vezes a pessoa não tem uma grana para e pagar um advogado para ela ir representá-lo, né, para brigar ali um habeas corpus, vamos botar aqui uma fiança para o meu é, cliente responder em liberdade e aí essa pessoa fica presa, né? fica exatamente. E daí, assim, é como você bem colocou, depois que você entra, para você sair não é fácil. Nosso sistema judiciário ele está cheio de casos de irmãos gêmeos, cheio de casos de Uhum. pessoa que perdeu o documento e o outro bandido cometeu crime com o documento dele, né? Porque Uhum. se apodera dos dados, só troca foto às vezes. Muitas vezes a pessoa até tem a aparência física, né? Igual. Semelhante ali a daquele real dono, né? Daquela identidade, e vira aquela confusão. Nosso sistema judiciário também está cheio de pessoas presas, como você falou justamente, por reconhecimento. Então, assim, Uhum. né? As pessoas costumam dizer que índio é tudo igual. Mas, na verdade, para o sistema judiciário, preto é tudo igual. Então, É, quando a pessoa fala, era um negro, era uma negra, era assim, era assado, é o primeiro que eles uhum. acharem. Né? Exato. E ainda que você comprove, isso que é importante dizer, que ainda que você comprove, nós estamos com um caso recente aqui no Brasil desse, que Uhum. a pessoa já comprovou que não é ela, que estava Uhum. lá na hora do crime, era outra pessoa, já está tudo comprovado judicialmente, mas essa pessoa continua no cárcere porque ela está aguardando a determinação do juiz para que ele possa ser solto. Só que esse aguardando é no meio de uma pilha de processos imensa. Exato. O advogado esteja ali intermediando, né, o tempo todo pressionando, o indivíduo continua preso, Vai né? levar tempo, é. Vai levar tempo. Então, o que é importante que você faça? Principalmente se você estiver fazendo parte, né? Se você é um membro integrante de uma das minorias do Brasil. O importante é: perdi meu documento? Vou registrar a queixa. Fui assaltado? Vou registrar a ocorrência. Fui furtado? Vou registrar a ocorrência. Uhum. Vendi um carro? Vou lá junto com o novo proprietário no Detran fazer a transferência imediatamente, para que Uhum. você não seja envolvido nesses probleminhas que viram problemão. Problema não. E aí vem as consequências, né? Uma vez que você foi preso, você automaticamente já perdeu seu emprego. Exato. Dependendo do seu núcleo familiar, vai ter gente que não vai acreditar que você é inocente, né? E aí vem toda aquela gama de problemas secundários, né, à sua prisão, mesmo você sendo inocente. Porque quando você chega na cadeia, a primeira coisa que ouve, mas aqui todo mundo é inocente. Já É, começa por aí, infelizmente, né? E foi o que a Cíntia falou. É, existe a justiça, mas a justiça é desigual, e quando você vai no cárcere, quando você chega numa cadeia, no sistema prisional, você vai ver nitidamente que a maioria são pretos, pardos, nordestinos, né? Infelizmente, nós estamos fadados a isso. Então, o melhor que você pode fazer é registrar. Eu sei que tem gente, mas eu não sou bom no computador. Então, se você não é bom no computador, você senta na delegacia e espera a tua vez, mas faça a ocorrência. exato. Porque isso pode salvar literalmente a sua vida. Literalmente. Né? Você Porque às vezes nós estamos falando aí de crime de que roubou, que atropelou e tal. E se o cara comete uma violência sexual contra uma criança, com a sua identidade no bolso, né? Ou se ele estupra uma mulher, e aí daqui a pouco tá lá o teu nome no jornal, tua cara tá no jornal, você tá correndo risco de vida, entendeu? Então, exato. uma, esse aqui é o famoso deixar para lá que sai caro. Não deixa para lá. Vai lá, registra tudo direitinho e É faça valer o seu direito, né? importante também hoje
como tem muito furto de celular, as pessoas já estão assim, roubou, não vão achar mesmo, o que eu vou fazer na delegacia? Já meu terceiro, meu segundo que roubaram, Isso, só que é importante que todo mundo saiba o seguinte, quando você liga lá na operadora e fala, olha, roubaram meu celular, eu quero que bloqueie, ou eu perdi meu celular, eu quero que bloqueie, a operadora, ela toma medidas administrativas. O máximo que ela faz é realmente bloquear seu celular. Mas isso evita a utilização até que ele caia na mão de alguém que saiba desbloquear, né? Aí tá lá você enrolado. Mas imagina que você tomou essa providência, só que você não registrou a ocorrência e aí o seu aparelho telefônico começa a ser utilizado para atividade ilícita, para fins criminosos. Aí fazem um sequestro, usam o seu telefone para pedir resgate, para extorquir a família da vítima, né? Fazem negócio com tráfico de entorpecente com o seu celular. Roubo tem muito. O quê? Roubo de carga, e daí estão fazendo todas as conexões com o seu celular. Receptação de carga roubada também. E no final das contas, o que aparece lá? O seu númerozinho de telefone, o seu CPF, então é você, né? Exatamente. Se você for ver, você está sendo preso. E aí entrou no sistema carcerário, a gente já sabe como é. E aí, a pessoa pensa, gente, não é possível, fui preso injustamente, perdi emprego, perdi uma porção de oportunidade, estou com problema na minha família. Quem é responsável por isso? Por essa prisão injusta, por a sua liberdade ter sido roubada, por você ter tido seu direito de ir ver cerceado, todas essas coisas. Quem é que é responsável por isso? Será que a gente pode acionar o Estado? Será que a gente pode processar o Estado? Será que a gente tem direito a receber uma compensação financeira por todo esse inconveniente e esse problema que é de você ter a sua liberdade simplesmente capturada? Como fica isso? Isso. Na verdade, um indivíduo que ele sofre esse tipo de erro, né, que ele é vítima do sistema judiciário, do sistema criminal penal, ele tem direito, né, a requerer a indenização, é uma indenização por danos morais, às vezes é até por danos materiais também, mas o que é preciso dizer é o seguinte, uma vez que você caiu no sistema carcerário, não há indenização capaz de restaurar tudo que você perdeu e capaz de restabelecer o seu status ao que era antes. Porque você sua moral sempre será um ex-presidiário. Você pode ser inocentado, mas você esteve no presídio. Então, para sempre, você será um ex-presidiário. E aí, quando eu falo isso para as pessoas, não é só pelo papel. Eu falo isso pelo íntimo da pessoa. Essa social, pessoa moral. Foi uma presidiária, né? A consciência dela, essa ciência que ela tem sobre si de que ela foi um presidiário, ainda injustamente. E com certeza ela vivenciou experiências dentro desse sistema carcerário que ela nunca podia imaginar. E sendo ela inocente, piorou. Porque daí você está ali dentro com aquele sentimento de injustiça realmente. Então fica muito pior. O Estado, nós estamos falando do aspecto psicológico, né, do aspecto moral, mas nós sabemos que o sistema carcerário no Brasil é extremamente cruel, porque são 20, 30 pessoas dentro de uma cela. Ali tem pessoas com problemas de saúde seríssimos. Não custa você sair dali com uma tuberculose, não custa você sair dali com uma doença grave, que mesmo tratada vai lhe deixar sequelas, né? A gente tem que lembrar isso, né? É importante dizer o seguinte, no Brasil, nos países fora do Brasil, a gente não vê tanto isso, mas aqui no Brasil, nós temos muitos casos de rebeliões em presídio. E daí, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu, particularmente, eu conheço um caso de uma pessoa, hoje, conheci, né? Hoje ele já é falecido, mas um senhor que foi preso e ele passou 20 anos preso injustamente aqui no Brasil.
E durante esses 20 anos que ele foi preso, injustamente no Brasil, ele passou por 3 rebeliões, certo? Numa rebelião ele perdeu uma visão, no outro ele perdeu a segunda vista, que ainda era boa, e na terceira rebelião ele sofreu um trauma na coluna e ficou paralítico. Quando ele foi posto em liberdade, 20 anos depois, ele já era idoso, ele já não tinha família, que a família largou ele lá há 20 anos. Ele era uma pessoa deficiente física, porque tinha ficado aleijado, paraplégico, e ele era Visual. entendeu? E daí, você falar em reintegralização de um preso, de inocentar, de publicar uma nota dizendo que houve um erro de judiciário, que ele era inocente. Você pode botar isso em todos os canais de televisão e de internet, mas não tira o trauma que ele sofreu. Ele ficou doente, como você falou, ele adquiriu doenças crônicas, doenças incuráveis durante esse período todo. E quando ele foi posto em liberdade, o advogado dele ingressou com um pedido de indenização, que ele ganhou, inclusive uma indenização muito grande. Astronômica. Mas muito grande, assim, em valor. Não recupera 2 visões e seus movimentos. Não recupera 20 anos da sua vida. Né? Claro que não, é. Só que é o seguinte, antes mesmo dele receber a indenização, ele foi a óbito. Então, é preciso que as pessoas fiquem atentas em relação a isso, porque todo mundo fala, o presídio é violento, o presídio é agressivo. O presídio é superlotado, mas a verdade é que no presídio acontecem muitas coisas. E para você entrar lá perfeito e inocente e sair de lá imperfeito, com a sua vida praticamente destruída, não é difícil, é super fácil. Então, você precisa adotar todas as medidas possíveis para se prevenir, para que isso não ocorra. E, caso ocorra, você tenha lá seu boletim de ocorrência, a sua ligação dizendo que você perdeu, foi furtado, roubado, para que torne mais fácil, né, para que possa acelerar o processo, reduzir o seu tempo de encarceramento. Porque, do contrário, você está exposto a tudo isso, né? Porque aqui no Brasil, eu não sei como é nos Estados Unidos, aqui no Brasil é assim, né? Na lei, o presídio seria para os réus, aqueles condenados. Todos os presos provisórios não deveriam estar nesses presídios. Eles teriam que ficar ali na delegacia, aguardando os procedimentos, né? A investigação. Só que, na verdade, como você bem falou, nós temos uma grande massa de população carcerária e daí prendeu penitenciária. Prendeu penitenciária, prendeu cárcere, prendeu cárcere, prendeu cárcere. Porque a própria delegacia não tem lugar para ficar com essa quantidade. Não dá vazão. Então, ali você tem o ladrão da galinha, junto com o homicida, junto com o estuprador, junto com serial killer, assim, em série. E o que as pessoas ignoram, assim, para a pessoa comum, cidadão comum, normal, civil, de boa índole, as pessoas ignoram, desconhecem, essa que é a verdade, essa vivência de presídio e penitenciária. Mas é importante dizer o seguinte, quando você chega num lugar desse, ali, se aqui fora nós somos separados e classificados, dentro de uma carceragem mais ainda. Então é o seguinte, tem aqueles que dominam, tem os que são dominados, e tem muitas vezes você que vai chegar lá de bobo, entendeu? Que não sabe de nada, que não tem malícia nenhuma, que realmente é inocente, não praticou crime nenhum, e que vai ficar ali como bola da vez. Exato. Quando tem um problema dentro da carceragem, o primeiro alvo é você. Porque assim, ninguém tem pena do bandido, confesso, réu, reincidente, que tem uma capivara, como se diz na justiça desse tamanho, aquela ficha de crime. Mas quando fala que tem aquele preso assim, causa um clamor social. Então, toda vez que aqueles presos lá querem fazer alguma coisa para causar uma repercussão, vão atrás. É o inocente que vai, exato. Exatamente.
E aí, gente, eu sei, com certeza, tem pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda, vai falar, meu Deus, mas isso é um exagero, né? Tem pessoas, não, mas não, também não é bem assim. Gente, é bem assim, sim. É. E tudo que você pode fazer é: seu celular for roubado, vai à delegacia. Sua carteira for roubada, vai à delegacia. Seu cartão de crédito desapareceu, sumiu, você não sabe o que aconteceu com ele, vai à delegacia. Se você quiser, você se informe que tem um site que você pode fazer, como se fala, né, no popular, da queixa. Você pode registrar ali o seu boletim de ocorrência, seu BO, via internet. Mas se você é uma pessoa que não tem acesso, abre o computador, fica nervoso, não sabe fazer, vai à delegacia. Se você tiver que perder um dia da sua vida dentro da delegacia para você registrar esse ocorrido, perca um dia, porque muitas vezes, por você não ter perdido esse um dia, você vai passar pode passar muitos anos preso, E né? olha só, deixa eu só fazer um detalhe aqui, que quando você falou sobre cartão de crédito, eu lembrei de uma outra coisa, que tem a ver com crédito. Às vezes, como a gente sabe que no Brasil tem essa questão de fila, as pessoas querem deixar para lá, já está acostumada a ser roubado mesmo, a pessoa fala assim, a pessoa quer achar meu CPF, coitado, não vai fazer nada, porque eu não tenho crédito, eu sou pobre, Não tem dinheiro? eu não tenho dinheiro. Só que assim, essa pessoa ela vai pegar seu CPF, tá? Ela vai abrir o crédito no seu nome, viu? Ela vai abrir, Uhum. depois ela vai ficar devendo e vai sujar seu Uhum. nome. Entendeu? Uhum. Tem gente que pensa assim, eu já tenho um nome sujo mesmo, meu CPF não serve para nada. Serve, tá? Porque dependendo do tamanho da sua dívida, o bandido ele é tão cara de pau que ele vai lá, ele quita a sua dívida de 1.000, 2.000, ele movimenta o seu CPF durante 2, 3 meses, ele abre conta em banco e depois ele faz um empréstimo Dá o de golpe. e dá Exato. o seu CPF. E uma coisa eu quero falar também, que eu fico para morrer com isso. Vou- Tem gente aí que vai falar, caramba, é assim mesmo. Se você vai passar um cheque, o cara te pede identidade, CPF, nome da mãe, do pai, tipo sanguíneo, DNA. Se você vai comprar um crédito, cadê sua identidade? O bandido chega lá, compra tudo no teu nome. Às vezes o documento de mulher, o cara é homem, ninguém. Não sei como eles conseguem isso. Mas eles compram, eles fazem crédito. A gente, se tiver que passar, usar cartão de crédito, não tiver com identidade, sem identidade a gente não consegue não. Mas o bandido, não sei como é que eles fazem. Mas eles sempre conseguem fazer. A gente que é dono do cartão de crédito não consegue, mas eles conseguem. Não é? Isso é Você verdade. liga para o banco, você esqueceu uma data. Nós não estamos conseguindo reconhecer os dados da senhora, não podemos lhe ajudar. Volte, vá na sua agência. Mas o bandido, incrivelmente, ele consegue fazer isso. Eu não sei como, mas eles conseguem. Ele consegue, exatamente. Parece que para o bandido, né, tudo dá Fica mais certo. fácil. É É. incrível isso. Você, às vezes, você liga para essas centrais de atendimento e a pessoa fala, olha, não estamos conseguindo verificar a sua identidade. Né? Uhum. E daí você está ali, você já repetiu, Isso. repetiu, respondeu, e a pessoa nada de te ajudar. Quando liga o outro, olha, é uma beleza. Aqui Uhum. agora, você pode fazer saque na casa lotérica. Aí, diz lá que para você sacar na casa lotérica, você tem que ser o proprietário do cartão e você tem que estar com a sua identidade. Então, tem que ser você mesmo com o seu cartão e com a sua identidade. Eu fui na casa lotérica com o meu próprio cartão, certo? Não consegui sacar de jeito nenhum. A mulher porque queria minha identidade. Ok. Muito por conta, fui lá no carro que eu tinha deixado dentro da bolsa no carro. Fui lá no carro, peguei, entrei na fila de novo, voltei, entendeu? Para poder fazer o que eu precisava na lotérica. No guichê do meu lado tinha um senhorzinho, entendeu? Que estava lá sacando um dinheirinho que não era da conta dele. E Uhum. o detalhe é o seguinte: a gente sabe que bandido usa senhorzinho e senhorinha, né? A gente sabe. Exato. É. Então, Incrível. todo cuidado é pouco, né? Gente, então vocês perceberam que com uma atitude sua, você pode mudar a sua vida para melhor ou para muito pior. Então, se você perdeu o celular, o cartão de crédito, identidade ou habilitação, vá à delegacia.
Se você foi preso injustamente, aí você vai depender da sorte, vai depender da sua família, vai depender do bom advogado que esteja empenhado, né? Porque também às vezes o advogado não tá com muito obstáculo, ele vai deixando para lá, ele vai ganhando dele, vai deixando para lá. Infelizmente a gente tem que falar isso porque isso acontece também, né? E o bom saber que sim, você pode pedir reparação ao Estado, Isso. né? Que afinal de contas foi um erro gravíssimo, né? E você pode sim entrar com um processo, com uma ação contra o Estado, pedindo uma ação indenizatória, pedindo que você seja indenizado por todos os danos que isso causou na sua vida. Moral, pessoal, psicológico, físico, todos eles, né? Exato. Nesses danos, o juiz vai levar em consideração. Exemplo, se você foi preso muito jovem, você trabalhava, você fazia faculdade, você tinha, desculpe, tempo para terminar a sua faculdade, para de repente uma promoção, para a sua progressão profissional, ela é avaliada pelo juiz, nesse caso, pelo Estado. Uma outra coisa também é a questão dos danos. Nós sabemos que muitos presos sofrem um abandono pela família, né? Então, a questão do abandono familiar, ele não pode ser mensurado, não tem como você colocar um valor ali naquilo, precificar uma família, né? Não dá para você precificar uma família. Então, é tudo feito, né? Uma análise que, na verdade, ela não é objetiva, ela é subjetiva, porque não se... como é que você vai dizer o que aquele cidadão poderia ser dali a 5 anos? O que aquele cidadão, onde aquele cidadão poderia estar dali a 10 anos? Né? E aí vale a pena eu trazer os números lá do início da live, que diz o seguinte, que 95% da população carcerária são de homens, e os 5% são de mulheres. E a gente sabe que a primeira coisa que vai acontecer com essa mulher, ela vai perder a guarda dos filhos dela automaticamente, né? Automaticamente ela já perdeu. Foi presa, não interessa, perde a guarda dos filhos, né? E aí o que acontece? Quando você vai à delegacia num dia de visita, os homens têm sempre alguém visitando, é a mulher, a namorada, é a ficante, é a ex-ficante, né? E as mulheres, elas são abandonadas, porque os homens não vão visitar as mulheres, suas esposas. Elas já automaticamente já perdem o seu relacionamento, o seu vínculo familiar já é quebrado ali, ela já perde a guarda das suas crianças, que depois, para reaver, a gente sabe que é uma dificuldade, né, Cíntia? Isso. Isso é uma coisa tão injusta com a mulher, né? E ela fica ali na situação de abandono mesmo, porque os filhos não vão poder visitar ela, não vão. O marido, em 2 minutos, arranja outra, larga para lá, não quer mais saber, e aí ela passa por essa situação de abandono, que, como a Cíntia disse, não dá para mensurar, né? Tá? Não dá. E aí, o que você faz? Digamos, você sofreu toda essa injustiça, o seu advogado ele vai ingressar com uma ação. Primeiro de tudo, gente, é uma ação que dura parte da sua vida. Exato. Provavelmente, quando você receber essa indenização, você já está precisando de dinheiro para tratamento de saúde por causa de idade. Sabe? Exato. Demora muito para chegar a receber. Muito. É porque tem que entrar ordem de pagamento do governo, precatório para te pagar, demora 5, 10, 20 anos, né? Então, assim, é importante dizer que isso não é uma brincadeira, te traz consequências muito sérias, que dinheiro nenhum no mundo que você vai receber vai pagar você ter perdido a sua família, seu emprego, sua faculdade, você poderia ter adquirido, vai pagar os dias que você passou dentro da carceragem, que com certeza não serão fáceis, né? Isso, nada disso vai pagar. Então, você precisa estar atento a isso, né? As pessoas costumam falar, se isso acontece comigo, eu entro na justiça, nem que fique para os meus netos. Pois é, na verdade, você tem em mente isso. Toda vez que você for vítima de uma violência, é importante realmente que você acione o Estado, para que o Estado também se preocupe em corrigir seus próprios erros. Exato. Né? E quiçá realmente fazer uma justiça, né,
igual e não desigual, né? Isso aí, exatamente, porque você vai ver muitos e muitos casos em que a justiça cometeu um erro, mas Uhum. dificilmente você vai ver o caso que a justiça cometeu um erro a pior, tá, gente? Em favor Exato. branco, em favor de um rico, em favor de alguém que tem um nível de instrução alto. Uhum. Aquele erro para piora, ele normalmente acontece só com as minorias. Né? O Exato. erro para o branco, para o rico e para aquele que tem instrução alta é sempre o erro para melhor. É sempre assim, nossa, era para pagar 1.000, pagou 5.000, entendeu? Uhum. Nossa, era para sair daqui a 3 meses, o cálculo penal deu errado, saiu agora, sabe? Uhum. Assim, É nunca sempre assim. para pior, é só para as minorias. É. As minorias, que a gente sabe que de minoria não tem nada, né, Cíntia? Porque aqui Porque no no Brasil, Brasil, a grande maioria. preto e pobre nordestino não é a maioria, né? Não é a minoria, né? Exatamente, exatamente. É incrível isso. É o filho. A gente fala assim, o filho da mãe solteira. É o filho da mãe solteira, sabe por quê? Na grande maioria das vezes, essa mãe solteira é preta, né? Uhum. Essa mãe solteira, ela é periférica. O Uhum. filho dela provavelmente é um pretinho periférico, entendeu? Uhum. Então, Sem contar que, como as estatísticas falam, né, 95% são homens, ou seja, esses homens são pretos, são pobres, e essas mulheres ficaram sem marido também, né? Essas crianças ficaram sem pais, ou seja, numa situação de completa vulnerabilidade, né? E aí a gente ouve falar aí, né, dos nossos governantes, a tal da meritocracia, que eu não sei como você pode falar em meritocracia no Brasil, mas isso já é o assunto para outra live, né? isso é verdade, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: o indivíduo ele é responsável pela guarda dos seus documentos. Tanto assim, Isso. na verdade, de responsabilidade dele fazer o registro da ocorrência em caso de perda, furto ou roubo, né? Uhum. É, caso o sistema dele sofra, eu estou com meu celular aqui, houve um ataque ou ele foi detectado vírus nele, né? E houve um dano. Provavelmente roubaram seus dados. Você precisa reportar isso para a justiça para que você Uhum. tenha ali esse registro, né? Que vai te respaldar no futuro caso aconteça alguma coisa. Porque isso Uhum. realmente é muito importante que você tenha esse registro. Não adianta você chegar e falar, depois que aconteceu o problema, não, só pode ter sido aquele ano lá que eu perdi meu documento. Uhum. Vai adiantar, né? Tarde demais. É. Não vai adiantar de nada. Então você tem que ser imediatista nesses casos. Agora, imagine, por exemplo, que você não deu falta do seu documento e que Uhum. você não sabe nem precisar quando ele sumiu. Por exemplo, o que eu quero te dizer com isso? Na sua casa, você, por exemplo, Simone, que tem dupla nacionalidade, tem documentos Uhum. brasileiros e estrangeiros. Você guarda na sua casa os seus documentos brasileiros, né? E os seus Uhum. documentos estrangeiros. E nem sempre você está com aquele pacotinho com todos os seus documentos. Exato. Agora você imagina que nem todo dia você vai lá no seu cofrinho ver É. tudo lá, né? Todo dia eu vou É. lá olhar, não, porque ninguém tem Não, tempo. não vai. Só hora quando precisa. Vai viajar e vai, eu tô precisando. Aí, digamos, no dia que você precisou, ou que você achou que você ia precisar, você chegou lá e falou: E Ih, não tá lá. Uhum. tá aqui. O que é que você vai fazer? Você não pode deixar para lá. Da mesma forma, você tem que registrar a ocorrência. Vai Uhum. lá dizer qual foi o dia, se foi naquele dia ou não foi naquele dia, você vai colocar lá, não sei precisar. Ou seja, você Uhum. sabe informar o dia que perdeu, o dia do Uhum. desaparecimento. Desaparecimento, exato. Sabe? É, Mas é importante que você registre a ocorrência mesmo assim. exato. Gente, esse é um assunto que nós já vimos planejando falando desse assunto já há algum tempo. É um assunto que a gente. Ai, que besteira! Não é uma besteira. E é um assunto que a gente repete, e a gente repete, e a gente fala. Por quê? Porque às vezes a gente ouve, tal, mas o motivo da nossa repetição,
da nossa insistência é para que você saiba que isso é realmente uma situação grave, é realmente uma situação que você não pode deixar para depois. Porque esse depois pode virar um problema, né? Nossa live está chegando ao fim, né, Ai, Cíntia? Deus. Eu Eu e não a Cíntia estamos aí, olha, esse final de ano, eu e a Cíntia estamos aí numa batida de trabalho, né, Cíntia? poxa, Mas a gente não quer deixar a nossa, né, de vir aqui e prestar o nosso serviço, que é fazer a nossa live chá de direito. A gente sabe que muitas pessoas precisam dessa informação. É uma informação simples, numa linguagem simples, mas que ajuda. E se não ajuda, pelo menos acende aquela luzinha, nossa, tem que ficar atento a isso ou aquilo. Algumas pessoas, né, Cíntia, precisam mesmo do esclarecimento. isso. Se você que nos assistiu até agora surgiu alguma dúvida ou precisa mesmo de alguém que te ampare, te dê uma consultoria, te esclareça alguma dúvida, é só você procurar a Cíntia lá no Instagram, Cíntia_Simas, 75, vai lá no Instagram, deixa um direct lá, a Cíntia está sempre aí pronta para ajudar, né, Cíntia? Exatamente. E você sabe que só para finalizar, que eu acho que eu esqueci de falar durante a live, e isso é muito importante, é o seguinte: não pense que é só se você for maior de 18 anos. Ainda que Isso. seja aquele adolescente de 12, de 14, de 16, você já tem a sua identidadezinha, já tem o seu CPFzinho. Se você perdeu, é preciso também registrar a ocorrência. Porque muitas vezes você perde o seu documento quando você ainda era menor e Uhum. você é adulto, você descobre que alguém estava usando os seus dados. Porque, na verdade, Exato. o que acontece é o seguinte: você não sabe. Aquela pessoa veio usando seu documento ao longo dos anos. E você ficou maior. Até o dia que deu problema. Quando der o problema, você já é maior. Aí você vai para a cadeia, Responsável. né? Então é importante esse alerta até para os adolescentes. Isso. E o último alerta que eu quero fazer é: não saia de sua casa, seja para ir na esquina comprar o pão sem o seu documento de identidade. É. Não vá na casa do colega ali no final da rua. Se saiu da sua casa, certifique que você está com sua identidade no seu bolso, um documento que te identifique, porque a gente não sabe o que pode acontecer nesse trajeto. As pessoas que moram em comunidade, mais ainda, né? Antigamente se falava, existe a lei da vagabundagem. As pessoas acham que isso era coisa inventaram, né? Isso, né? Uhum. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, se você for ali na padaria comprar uma Coca-Cola, põe sua carteira no seu bolso, com a sua identidade. Você já é homem preto, você que é mulher preta, você que é branco, que é amarelo, não interessa. Não saia de sua casa sem um documento que identifique quem você é, ok? Aqui nos Estados Unidos, a gente não tem um documento de identidade, né? Aqui nós temos um documento até mostrar a minha, de habilitação. E nessa habilitação diz o nosso endereço, aonde nós moramos, entendeu? Isso facilita porque às vezes você entra num acidente de carro, fica desorientado, o policial vai na tua casa chamar a sua família, entendeu? No Brasil, a nossa identidade não tem o nosso endereço, né? Que a nossa identidadezinha do Detran não tem. Mas, mesmo assim, é um documento de identificação. Você não está livre de um infortúnio qualquer. Então, saiu da sua casa, mamãe, você que tem filho homem, que é adolescente, ensine para ele. Ele já tem identidade? Tem. Hoje até criancinha tem identidade, né? A andar com o seu documento de identidade, entendeu? Porque quantas vezes a gente vê aí caso parou numa blitz, estava sem documento, aí o porquê estava sem documento, ele é fulano de tal. Não, não sou fulano de tal, não. Aqui está meu documento, ó. Eu sou o Zezinho, não sou o Pedrinho, entendeu? É numa blitz, é uma polícia que te para, que te dá uma dura, é alguém que foi roubado ali na esquina, aí passa o pretinho, foi aquele pretinho lá, preto é tudo igual. Não, não fui eu não, minha senhora, aqui, ó, meu documento tá aqui, ó, eu sou seu fulaninho de tal, entendeu? Então, não saia de sua casa sem o seu documento de identidade, por favor, né? Isso aí, exatamente. E As sem meninas também, mas muito mais para os homens. Não é à toa que a cadeia está com
95% de homens, né? E também, assim, a gente faz a live sempre, né? Como a live é de direito, direcionando os temas, né, emergentes aí do direito. Mas é importante dizer também que imagina se você sofre um acidente ou se você fica doente, tem um mal súbito, um desmaio, De repente, e aí ninguém sabe quem é você, né? E começa aquela coisa angustiante, porque até mesmo quem te encontra, quem te socorre, quem te leva para o hospital, não sabe dizer quem você é. Você. Exato. E aí as fatalidades acontecem. Então, gente, chegou o fim da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas informações ajudem você aí na sua vida do seu dia a dia. Você que ouviu, replique essa mensagem para o seu amigo, seu primo, seu irmão, entendeu? Seu vizinho, né? Eu sempre costumo dizer aqui que as nossas lives foram feitas e desenhadas especialmente para as pessoas que nos assistem, para as coisas do dia a dia. E o mais importante, essas informações elas precisam ser compartilhadas. Então, se você gostou, compartilhe essa live e depois a nossa live vai sempre lá para o nosso canal no YouTube Chá Comigo. Normalmente não vai assim de uma hora para outra, porque a gente aqui tem vários acertos para fazer, mas de uma forma ou de outra as lives sempre estão lá no nosso canal Chá Comigo no YouTube. E você que chegou agora e não sabe, nós estamos com o nosso Instagram novinho em folha, moninha.chacomigo. Vai lá e segue a gente lá, tá bom? Isso aí, exatamente, falou tudo. Segue a gente lá no Instagram, moninha.chacomigo. Segue a gente lá no canal Chá Comigo. Entra no nosso grupo, Quero Ver Fazer Melhor no Facebook. Só para as meninas. As meninas, o grupo do Facebook é só para mulherada, né? Exato. E qualquer coisa, sugestão de assunto, manda pra gente. Gente, por falar em sugestão de assunto, semana que vem eu e a Cindy estamos aqui ainda estudando um pouquinho, mas muito provavelmente a gente vem aí com um assunto que muito interessa, que é empréstimos com desconto em folha, empréstimos consignados. Você está enrolado com seu empréstimo? Você está pagando mais do que você devia? Bem, nós estamos aí nos preparando para trazer essa live especialmente para você. Porque, como poucas pessoas sabem, né, o nosso governo atual, por exemplo, só um exemplo, não deu direito aos aposentados que recebessem auxílio emergencial, mas, por outro lado, facilitaram o crédito, o empréstimo para que esses nossos idosos aposentados se endividassem um pouco mais, né? Exato. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Os bancos estão cada vez mais ricos e nós precisamos dar esse alerta. Tome cuidado, venha aprender com a gente sobre isso aí nas próximas lives. Vamos ficando por aqui. Um beijo, Cíntia, muito obrigado. Um beijo a todo mundo que esteve conosco aqui. Fátima Pereira, um abraço. Solange Cipriano, um beijo, querida. Marlísia, beijo para você. Dani, bem-vindo, um beijo. Cléo Amaral, se ficou dúvida, procura a Cíntia lá. Isso aí. Deise Alves, um beijo para você, querida. Liz, querida, como é que você tá? Luiz Guilherme, que está sempre com a gente. Leonardo Ferreira, é muita gente aqui, muita gente mesmo. Um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. E qualquer coisa, só chamar a gente aí no privado, tá? Chá comigo! Eu vejo vocês amanhã no nosso happy hour. Eu estou trazendo duas amigas brasileiras que vêm lá da Itália falar pra gente como deve ser viver na Itália. Então você não pode perder. Beijo! Tchau, tchau, gente! Tchau! Tchau!